honra teu pai e tua mãe, você será feliz todos os dias da sua vida. Eu queria fazer esse agradecimento especial para minha mãe, que não só me carregou os 9 meses durante a gravidez, mas ela esteve comigo todos os dias da minha vida. Quer que fosse presença física ou em oração, ela estava comigo. Infelizmente, eu falo infelizmente, mas eu sei que havia um propósito de Deus nisso. Meu pai, eu tinha 2 anos. Eita Deus, agora eu choro, hein? Olha isso aí. Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos e 8 meses. E fez muita falta. Só que eu sempre representava na presença de cada um de vocês que estão aqui a mensagem do meu pai, através dos meus tios, dos meus primos, de vocês mais velhos, como primos, que contavam a respeito do meu pai. E muitas vezes a minha própria mãe, que estava comigo, falava a respeito dele. E eu tentei honrar o meu pai. E eu faço isso até hoje. Com as pessoas com quem eu converso, com o que eu vejo falar dele, entendeu? Porque eu sei que assim ele gostaria que eu fosse. E eu faço isso para os meus filhos. Porque feliz é óbvio que tem o Senhor e tem junto de ti uma mulher virtuosa, que ao seu lado parece como videira, e os seus filhos, os filhos da mocidade, são flechas na mão do valente. E eu faço isso para cada um dos meus filhos. Além de um dia eu fiquei só, longe dos meus 2 filhos, mas Deus foi tão generoso que me deu outros 2, e aí eu ganhei 2 filhas adotivas. Então nós temos uma família hoje de 6 filhos. E ainda Deus me abençoou e permitiu que o Jefferson fosse morar comigo por 2 anos em Campo Grande. Por isso a presença dele de hoje me deixa muito feliz. Se eu for começar a pegar tudo aqui, se vocês picham muito, é complicado. Então aí a história vai ser muito longa e é difícil. Então eu vou simplificar para vocês. O motivo que nós fazemos a reunião hoje, de eu falar que eu não tinha bebida alcoólica. Eita, vê! Vai lá, Sérgio! Eu tive problema com álcool. Alguns sabem, mas muitos não sabem. Certo, que a gente são meus amigos de mais de época de turno, talvez lembre disso aí. Muitas vezes de me encontrar bêbado, muitas vezes de me recolher de bêbado para dentro da casa. E eu tinha um problema sério com álcool, porque eu não tinha meio termo. Eu me lembro que a primeira vez que deram cerveja para mim, eu tinha 9 anos de idade. E onde eu morava, o bairro que eu morava, era permitido você tomar. Quando a gente ia nos casamentos, tinha chopes à vontade. E pegava um litro, tomava, e a gente tomava aquilo lá, acabava bêbado, dava risada do outro. Mas isso, para uma criança, você não consegue assimilar. Só que quando você vê, você está dependente daquilo. E eu poderia trabalhar os 5 dias da semana, mas na sexta-feira era complicado. Na sexta-feira eu bebia, no sábado eu bebia. Eu trabalhei como fotógrafo durante 25 anos e eu participava de muitos eventos. E eu era super conhecido nos eventos que eu trabalhava. Cada mesa que eu passava, se um oferecesse um copo de uísque ou de cerveja, eu tomava. Muitas vezes eu nem sei como eu saí dos eventos. Mas eu realizava os meus trabalhos, eu ia para casa, de que forma não sei, eu chegava, muitas vezes eu não cheguei, tenho os 2 pontos em cima do olho, porque eu bati um carro 90 por hora no poste, estava bêbado, a minha coluna é deslocada porque eu capotei um carro vindo de Holanda para aqui perto da Ferradinha, eu capotei um carro. Eu tenho um buraco na minha perna aqui que só não fiz enxerto porque foi por Deus, mas eu caí na Serra de Agacuba, naquela reta da Figueira de moto, eu estava mais ou menos a 120 por hora.
Eu só machuquei a perna. Dentro de todas essas situações que eu passei, da época que eu vivia, e todas as coisas que aconteciam comigo, e eu saí mesmo, saía com vida, eu sentia o agir de Deus. Eu fui criado no lar cristão, só que teve uma época que eu saí, porque era mais fácil as coisas do mundo. Você está em barra, está com amigos, está com bebida. Aí quando você se torna adulto, você quer ganhar vida, você vai para o trabalho em excesso. Às vezes você tem tempo que quer ir à igreja nos domingos. Só que Deus, quando Ele te faz, quando Ele te gera, você é escolhido dentro do ventre da sua mãe. Se você não sabe, ou se você nunca pensou nisso, só me posso dar essa palavra nessa tarde. Você é um escolhido do Senhor. Ele te faz a sua semelhança. O mundo é que te estraga. Tem inimigo das nossas vidas que ele vem agir de forma contrária. E ele quer destruir o projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Você é criado à semelhança do Senhor. Só que o mundo te tira disso. O inimigo te leva para maus caminhos, te leva para a bebida, te leva para a prostituição, te leva para as drogas, te leva longe da sua família muitas vezes. Você fica longe de amigos muitas vezes. Só que Deus, Ele é tão poderoso que muitas vezes Ele nos permite passar algumas situações na vida que você passa a rever e repensar o seu trajeto de vida, o que você está fazendo, achando que você já teve, que você podia ter morrido, e Ele te começa a enviar pessoas na frente. Você começa a trombar com pessoas que vão falar coisas diferenciadas para você. Vão falar realmente do amor de Deus. Isso aconteceu comigo. Numa época difícil da minha vida, eu já estava morando em Campo Grande, eu saí de Campo Grande, de Itatininga, em 92, para morar em Campo Grande, para ficar 5 anos. Mas o projeto de Deus não era para 5. Tem 21 que eu estou lá. A Joyce nasceu em Itatininga por acaso, mas ela é praticamente sul-mato-grossense. O Tiago Carclarinha são sul-mato-grossense. Tem 21 anos que eu estou naquele estado, eu gosto daquela cidade. Confesso para vocês que muitas vezes eu chorei semanas, meses, que eu queria voltar para cá. Mas tinha alguma coisa que me puxava para lá. Aí eu vejo na Bíblia que Abraão, quando saiu da sua terra, Deus tirou ele da parentela. E se Deus tem uma obra na sua vida, Ele arranca você. Como dizia minha avó, a mãe da minha mãe. Um dia eu falei para ela, eu quero voltar para Itateia, eu estou enjoado de Campo Grande. Tinha 3 anos que estava pronto para Campo Grande. Ela olhou para mim e ela falou assim, o dia que eu morrer, você volta. Você está bem lá. Que aqui eu tinha uns amigos, só que eu empolgava com os amigos. E como eu conhecia todo mundo, eu sabia que ninguém ia fazer mal. Então eu vivia, eu aprontava, eu fazia coisas que nem eu sabia no dia seguinte. Muitas vezes alguém saiu atrás de mim e falou, eu botei você na rua, eu chorei, você não ouviu. Você passou no sinal, você roletou, cara, você passou no vermelho. Eu falei, não lembro. O que eu lembro? Outro dia eu acordava, eu estava dentro da garagem da minha avó, nem na minha casa não era. Tinha um copo de litro jogado no chão, aquele cheiro no ar, cheio de gelo derretido, a caixa já estourada e o litro estava vazio. Falei, já sei, bebi de novo. Isso porque eu tinha pensado que faz 6 meses, 5 dias e tantas horas que eu não bebo. Só que o dia que eu voltava a beber, era complicado. Quando eu estava em Campo Grande, eu passei por uma adversidade muito grande na minha vida. Um dia eu fui chamado para uma reunião. E tinha um amigo que sempre insistia para que eu fosse nessa reunião. Eu falei, não tem tempo, eu estou trabalhando, eu vou fazer tal coisa, não dá. Não, mas vamos lá, vai ter um cara legal, ele vai vir, vai dar um testemunho de vida dele, vai ser interessante para você vai gostar.
Então eu sempre, meu irmão, tem que trabalhar no dia do seu trabalho. E eu não tive a desculpa que eu tinha que pagar aquele jantar, porque era de graça. Aí eu fui. E eu confesso para vocês que antes de ir, eu fui na minha estante, uma garrafa de 51, eu tomei meio copo mexicano assim e fui para a reunião. Eu fui gosto de cachaça na boca, mas eu fui para a reunião. Eu fiquei nessa reunião na sexta, voltei para casa, no sábado voltei para casa, no domingo eu fui para a reunião. Acreditem em vocês, o cara que estava pegando, Deus usava tremendamente essa pessoa. E por uma porta assim, entrou uma menina numa cadeira assim, de roda, a menina era toda esquisita. Você achava que era uma paraplégica ali que não quer sair daquela cadeira. O cara chamou a menina na frente, chamou o pai dela, fez imposição de mãos, orou. A menina bateu palmas depois e saiu andando. Aleluia. Aí um monte de gente falou, esse é o nosso Deus. Eu falei, caraca, que isso? Eu falei, tinha faz 3 dias, para ficar fazendo efeito até agora. Aí depois eles vieram para cima de mim e começaram a orar comigo. Aí eles oravam em línguas estranhas. Eu falei, pô, que povo é esse aqui? Onde é que eu vim? Meu irmão estava junto comigo e ele falou, esse negócio aqui é muito forte, vamos embora. Cabral, vamos embora. Eu fiquei. E aí tinha uns irmãos que oraram comigo. Eu senti fortemente a presença de Deus. Eu voltei lá para a minha infância, de muitas vezes, por que eu não fui na igreja, por que eu não fiz isso, por que eu não segui os ensinamentos que a minha mãe me deu, meu avô, minha avó, minhas tias, por que eu dei caminhos errados. Eu fiz uma reflexão muito rápida da minha vida. Mas o que eu não sabia é que ali tinha sido plantada uma semente. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela não é em vão. Se você coloca para alguém, a pessoa pode fazer de conta que está ouvindo. Mas ali ela lançada uma semente. E assim foi comigo. Eu ainda devia. Um mês depois eu fui para a Vitória do Espírito Santo, assisti minha esposa ter ficado no Rio de Janeiro, na casa da irmã dela, e eu fui com o Jorge e a Joyce, meus filhos mais velhos, para o Espírito Santo. Eu estava na praia, falei, pô, praia e tal, vou tomar cerveja, né? Uma cerveja, os dois ficando na areia assim. O cara viu a cerveja no serviço, eu falei, garçom, por favor, a cerveja tá choca. Não, tem pressão, vingar da hora que eu abri, posso provar, pô? Moço, o senhor vai falar, dá muito. E só empurrei a cerveja assim do lado e não entendi. Isso faz 15 anos, nunca mais ouvi. Eu não aconselho ninguém a seguir esse caminho. Por quê? Isso é projeto de Deus. Deus tem uma obra na sua vida. Não maltrate o que Deus fez. Nunca mais eu tomei cerveja. E nas minhas reuniões, primeira vez que eu faço com vocês, eu costumo pedir para as pessoas que não usem bebida alcoólica. Eu sei qual é o seu filho. Eu magoei pessoas. Eu decepcionei pessoas. Porque o meu egoísmo era tão grande que eu fazia o meu ego momentâneo. Desde pequeno eu aprendi a correr atrás daquilo que eu queria. E sonhar também é de Deus, mas existem limites. Eu nunca coloquei muito limite na minha vida. Então eu corria demasiadamente atrás de cifras, de dinheiro. Eu queria poder, eu queria ter. De mais ou menos 15 anos, eu troquei de carro, acho que 48 ou 49 vezes. Uma vez eu fiz uma conta com o Chico, comecei a apontar os carros, para meu filho mais novo. Falei para ele, Chico, tudo isso aqui de carro nesse serviço. Moto, eu perdi a conta.
Se eu tinha um objeto que eu gostava, que eu ia atrás, às vezes era um troço caro, mas eu conseguia. E eu achava que aquilo ali me satisfazia, mas só que era um brinquedo. Eu pegava um brinquedo e depois eu enjoava. Isso para mim não significava mais nada, era vazio mesmo. E um pouco antes de eu ter ido nessa reunião, alguém um dia chegou para mim e colocou: eu oro tanto tempo pela sua vida, eu tenho pedido, pelo amor de Deus, por você, pela sua família. Eu quero que você entregue sua vida para Jesus nessa tarde e declare Ele como seu único salvador. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele te leva ao Pai. A minha intimidade com Deus parecia ser intimidade, mas era longe, era distante. Primeiro que fica falta do Pai. O Pai para mim era uma coisa meio longe. Eu cultuava o meu Pai de uma forma, mas não tinha intimidade com meu Pai. Só que o dia que eu passei essa intimidade com meu Pai, Ele me apontou todos os meus erros, todos os meus defeitos e todas as minhas qualidades. E de onde eu te tirei, e onde eu te coloquei. Eu já tirei você do lodo e te coloquei em rocha firme. A partir daqui é com você. Você vai ter que responder pelo que você fez. Deus é tão generoso conosco, pelo amor de Pai que Ele tem. Ele perdoa os nossos pecados, mas muitas vezes nós vamos pagar as consequências da vida por nós. Então tem pessoas que tiver, que falam, fala para esse cara aí, eu tinha tempo de onde estava caindo na rua de Deus. O que você acha? Deus capacita seus escolhidos. Mas o fato de você ser escolhido e ser capacitado não quer dizer que você seja aprovado. Então, quando você define Deus na sua vida, você quer andar em caminho reto, você que vem do mundo, que faz tudo que o mundo te proporciona, você começa a entrar num caminho estreito. O negócio vai ter estreitando. E ele vai te passando, e ele vai te moendo, e ele vai te molhando. E muitas vezes você sente um bagaço de cana. Eu via muito isso aqui na época do voo, quando a gente moía a cana lá no meio dele. Tem um bagaço de cana que você está sendo triturado ali, mas você está sendo tratado. Porém, Ele é Pai, e Ele nunca vai te dar uma situação do que você não possa suportar. Às vezes o irmão está passando uma tribulação e ele fala assim: oh Deus, por favor, me tire dessa, eu não aguento, não aguento. Que tudo que Ele propor para você, você vai aguentar. Ele vai na medida do seu possível. Ele vai na medida do seu limite. Quando você estiver achando que não vai aguentar mais, você está começando a se preparar. Ele vai estar começando a te levantar de uma forma diferente. Você vai se posicionar de forma diferente na frente de pessoas, de situações. E vai ter início que você vai ter que tentar sobre a sua vida. Mas você vai ter que se desviar, meu irmão. Você vai ter que correr do mal. Porque senão ele vem e patrola, vem, te pega e arregaça. E arregaça com a sua família, com todos os seus. E você não percebe, mas vai caindo. E você não percebe, mas as pessoas que estão do seu lado, muitas pessoas, principalmente quando você está na barra, está na bebedeira, está na cachaça, está no mundo, está na noite, você tem um monte de amigos. O dia que você passa uma tribulação, que falta dinheiro, você vê uma situação difícil, não fica um, meu irmão. Não fica um. Só Deus está com você naquele momento, só o Pai está com você naquele momento. Muitas vezes me vi nessa situação e eu se julgar uma pessoa rodeada de gente, de amigos, de conhecidos, de clientes. Não tinha um. Muitos não sabem, mas a Sofia, minha namorada, desde 82. Foi a paixão da minha vida.
Eu morava em Bom Retiro, eu trocava correspondência com ela, porque ela morava em Manaus, a gente se conhecia por carta. Internet, a gente nunca sabia que ia ter uma internet na vida, não sabia nem o que era. Morando lá, eu nem telefone tinha. Mudei para Itatininga no início do ano de 80, continuo a corresponder com ela. Em 82, ela veio para o Rio de Janeiro, porque o pai deu uma passagem com ela no presente de 15 anos. E a gente foi se conhecer em Pindamonhangaba. Ela voltou depois da viagem para Manaus, eu fiquei aqui, morava aqui em Itapê na época. Ficamos 15 anos sem nos ver. Ela teve a vida adulta dela, eu tive a minha vida, de forma diferente. No Mato Grosso do Sul, um dia eu estava só, conversando com meu irmão, resolvi ligar para a mãe dela. Era o mesmo telefone, ela falou, minha filha está na França, está só com as duas filhas, me dá o telefone. 2 meses depois eu estava lá, 4 meses depois da primeira conversa, a gente estava morando em Manaus. Nós tínhamos aquele pensamento de jovens ainda conosco, lindo e maravilhoso, mas ela tinha 2 filhas do primeiro casamento e eu tinha 2 filhos do segundo casamento. E nós resolvemos ficar juntos. A minha situação financeira na época não era favorável. Mas como um bom vendedor, por telefone já convenci, fui lá, no 7 bora para o Brasil. Eu não tinha carro na época, estava sem carro. Acho que ficou uma temporada em Manaus, com os pais dela eram de lá, as meninas com ela, as 2 filhas, os meus filhos já estavam morando com a mãe deles aqui em Itapê, eu estava sozinho em Campo Grande. Isso aí foi em 98. Aí eu resolvi mudar para Manaus, porque aqui estava grávida. 8 semanas depois, eu fui para Manaus, ela perdeu o bebê. E o trabalho que eu fui, achei que ia frutificar para mim, não deu certo. Eu tive que voltar. Eu saí de Campo Grande numa situação meio conturbada. Eu tinha criado algumas inimizades naquele momento. E não era o momento propício de eu ficar lá. Eu tive que sair, eu fiquei 90 dias fora. Como eu tinha uma empresa que trabalhava no ramo de eventos, eu era um cara super conhecido. Só que eu estava fechando essa empresa por uma série de outras situações. Eu falei, chega, para, não quero mais. Não vai fazer, não, vai fechar. Pô, aí o prédio vai ficar fechado. Eu falo, põe o prédio para alugar e vai ser assim. Chega, não quero. Aí fui para Manaus, meu negócio não deu certo em Manaus, acho que tinha que voltar para a França para levar as filhas dela, para ver o pai lá, o pai das meninas. E eu falei para o meu sogro, eu vou voltar para Campo Grande. E como eu estava numa situação indefinida em Manaus, ele virou para mim, o japonês sentado, ele olhou para a minha cara. Falei, São Paulo, vou voltar para Campo Grande. Ele falou, exatamente, tem que definir. Aí ficou esse negócio, pô, tem que definir, né? Eu voltei, e alguém tomava conta para mim, em Campo Grande, para minhas coisas. Quando eu cheguei lá, estava tudo bagunçado, tudo errado. Não tinha dinheiro dos meus recebimentos, não tinha nada. Eu só cheguei naquela noite, porque o dinheiro deu exatamente para mim pagar o táxi que saía do aeroporto dotado de Manaus, a gente só sai de avião. Um ex-funcionário tinha mandado um dinheiro para mim. Eu parei em Porto Velho, eu fui na minha conta no banco, eu tinha R$ 9,75 e alguma coisa, não estava R$ 10, eu tinha que sacar R$ 10. Eu peguei e falei para o meu irmão tem que ir para Campo Grande, eu preciso de uma grana. O cara olhou para mim e falei, não, está aqui o meu saldo, eu preciso de 25 centavos que você transfira da sua conta para mim tirar, porque esse vai ser o dinheiro do meu táxi para mim embora. O cara tem mais menos tudo isso. Eu guardei o nome do cara. Eu orei muitos anos por essa pessoa, porque ele me tirou do lado daquele dia através de 25 centavos. Você vai falar como? Acontece, Deus está te tratando, meu irmão. Quando você era arrogante, prepotente lá, você muitas vezes não olhou para muitas pessoas. Você passou por cima, você patrolou, por quê? Você achava que podia. Mas Deus quer você de forma diferente. Glória a Deus. Eu cheguei em Campo Grande 3 horas da manhã. Quando o táxi parou na frente da minha casa, eu tive um choque.
Meu jardim cuidava maravilhosamente, era um prédio comercial, estava tudo caído, o portão do lado arrebentado. Eu entrei, tateei a luz, não tinha água, não tinha telefone, não tinha nada. Eu arrumei uma cama que eu tinha lá, mais ou menos, dormi. No outro dia eu saí 6 horas da manhã e fui para a casa de um ex-funcionário meu, a pé. Você chegou? Tá, eu cheguei. Falei, velho, empresta a bicicleta. Que bicicleta? Você tá louco? Você saiu daqui, você tem carro importado. Falei, tinha, passado. Hoje eu preciso de uma bicicleta. Pode arrumar? Posso. Eu não acredito. Me arruma a bicicleta. Saí atrás de cobranças de pessoas que me diziam. Eu saía, eu rodava no Campo Grande, às vezes 50 km por dia. Eu emagreci 18 quilos nessa época. Foi bom porque eu virei um pirulito, né? Fiquei liso. Aí tá. Encontrava pessoas. Você está fazendo? Estou malhando. A nada, tá? Sem condições de dinheiro por ônibus. Acho que tinha que vir para Campo Grande para ver a casa, porque a casa era minha. Eu estava lá, não tinha alugado, estava parado. Não era um elefante branco. O que você vai fazer? Não tem nada. Não tinha nem luz na casa, não tinha água. 3 semanas depois que eu cheguei, eu preparei alguma coisa, ela veio, trazia, tal, a coisa resolvia. Dava pra morar? Dava. Aí eu tinha um recebimento de cara naquela noite, eu precisava ter dinheiro, todo dia tinha que comprar almoço pra mim, pra ela. O salário mínimo era R$100, eu ia receber 20 dos caras. Eu peguei a bicicleta, onde nós tínhamos 2 quilômetros da noite, cheguei na porta do cara e falou, cara, não gosto de pagar hoje, eu tenho dinheiro, vou depositar para você amanhã. Quando eu depositar aqui em agora, tá? Eu saí cedo, pedalando, estava no banco, era próximo da hora do almoço, entrei, então, beleza, saquei, saí, cadeira de bicicleta, rolaram. Fui pra casa, 2 quilômetros a pé, cheguei lá, sentado no Recife, o que aconteceu? Eu falei, você não acredita, vou parar de bicicleta. Nem era, o cara universitário. Falei, amém, bora. Deus tem propósito. Vamos ver o que dá. Ela ficou mais 2 dias, voltou para Manaus e eu tive para resolver as coisas. Aí, aqueles recebimentos que eu fazia, eu passei a fazer a pé de novo, não tinha bicicleta, eu falava pro cara que eu lá do cara dele, não tinha dinheiro para pagar, estava sem dinheiro, tinha alguma coisa para receber, que eu tinha muita coisa solta na cidade, de recebimentos que ficaram atrás, e eu sabia, eu tinha novas, eu recebia de um jeito ou de outro. Aí, quando eu recebia aquilo, tudo que eu joguei naquela semana, eu mandei para Manaus, porque a gente ia pagar uma geladeira, tinha comprado um cartão da Sofia, eu tinha que honrar aquele compromisso, eu tenho tudo que eu tinha. Mandei, falei, amanhã eu vou ter mais, eu saía na rua de um recebimento, amanhã eu dei, e eu sempre acostumava assim, eu nunca guardei. Aí tá bom, saí no primeiro dia, cadê a dona Maria? Fechou a padaria, agora, pô, não dá para almoçar hoje. A dona Maria estava na padaria e daí? Tá bom, não vou receber, nada. Cadê o dinheiro do ano? Não tem. Aí não levar para mais longe, qual é? Aí tinha uma vizinha lá do lado, que ela gostou das mangas que ela tinha, ela me trouxe os sacos de mangas. Falei, você vai lá, você leva. Não nada mesmo, tá? Eu ficar lá. Passou o primeiro dia, não teve recebimento, passou o segundo dia, não teve recebimento, passou 3 dias, não teve recebimento. E aí? A casa que eu estava não era uma casa, era um escritório, não tinha comida, não tinha nem pacote de biscoito solto, não tinha nada. 3 dias eu estava, só no manga. E aí? Falei, será que eu vou pronto? Não, quando eu percebi, eu estava 3 dias de pano manga, era o que eu tinha, a única coisa que eu tinha. Vira a tarde, na outra semana eu recebi aí por um amigo meu, que era da época que a gente trabalhava com as fotos de formatura ainda, falou, tu, estou com dó de você, cara. Porra, você está mal, tá de jeito, tá preto, de sol. Eu falei, você quer o quê? Andando de bicicleta, andando a pé, parada de ônibus, preto de sol, não vou ficar preto. Tá comendo? Eu falei, eu não tenho como, não tenho, toma água. Ele falou, vou te vender uma moto, que eu tenho, era uma bici, uma sustentinha lá, uma chuzinha. Falei, me dá, ele falou, tantos dias pra você pagar. Eu falei, beleza, eu vou correr atrás. Cara, eu virei 14 lá na coisa. Era 700 cilindradas a menos que eu tinha nessa. Peguei no posto de gasolina no presídio, que era o cara que subiu a primeira vez com uma 750 em Campo Grande.
Falei assim, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que eu quero ser desesperado, mas quem chama de dinheiro de mentir. Eu tenho dinheiro, eu vou trocar a gasolina aí que eu vou receber. O cara falou, não tem problema, eu vou do meu bolso. Eu falei, não, cara, eu deixava. Lá, eu paguei nada. Por que ele entendeu comigo? Porque lá o povo não tem para mim, não. Só que há 5 anos atrás, quando eu tinha uma serviço que dizia gasolina aberta, eu tinha um monte de nota lá, e eu fiquei numa situação que não entrava no recebimento meu, eu fiquei 3 meses sem pagar o posto. Só que um dia eu cheguei para ele e falei, soma todas as minhas notas para o preço de hoje que eu vou te pagar. Ele falou, não acredito. Não vou te pagar, cara, eu te devendo. Ele falou, tem mais de 30 aqui, você é o único que vai ter que pagar. Isso é princípio, isso é de preço. E você aprende aí, tem um ralo. Às vezes você pode achar que uma casa casal alguma coisa. Você vai resgatar. Lá na frente o cara me serviu, se ele não me abastecesse 10 reais lá, ele poderia não me abastecer. Eu não tinha, eu ia pôr o que? A nota na costa para andar? Sério. Fiquei 3 meses sem água, sem luz, sem telefone. Eu ia na minha vizinha, muitas vezes eu passei de caminhonete, o nariz ensinado, na frente dela, não dizia nem bom dia. Falei, vizinha, pega 2 baldes de água pra mim. Eu entra aí, pega. Um eu tomava banho e o outro usava para ficar. Passei 3 meses lá. Não falava para subir, porque se eu falasse para ela em Manaus, ela não vinha morar comigo no Campo Grande. Não falei das tendências que eu tinha, porque a empresa tinha um monte de dívidas, e depois as pessoas que não me pagavam não conseguiam pagar. Eu fiquei preso naquilo, então tinha coisas que eu não mentia, mas eu omitia. Eu não contava, se eu contasse eu não vinha. Pô, vai sair da França para morar com o cara em Campo Grande, pobre, sem dinheiro, e devendo. Vantagem, só que o cara é bonitinho, fala bastante. Tá bom, vamos lá. Peguei uma mala um dia, cheia de álbum de fotografia. Eu tive uma filial do Espírito Santo e tinha muito álbum daquela região. Fui descer lá, fui de ônibus. Passei aqui na minha mãe, passei na tia Lena, lá em Moreira, no Sul, assim, a tia Lena olhou para mim. Dargueiro, você está passando fome. Eu falei, que isso? Você está passando fome, tá seco? Eu falei, não, eu fiz um regime. Falei, não, vamos comer. Vamos. Nessa época que eu chupei as mangas lá, eu passei muitas vezes e falei, caramba, na casa da minha mãe nunca faltou. Minha mãe ficou viúva, nunca deixou faltar nada pra gente. Minha avó sempre teve fartura, na casa dos meus outros avós. Chegava na casa da avó Antoninha, tem arroz com branco? Tem, gostava muito disso, às vezes eu compro lá uma farinha muito ruim, leite com farinha, delícia. Eu falei, se quiser, que hoje eu me saudável, mas aqui eu tenho manga de pau. Volta na viagem do Rio de Janeiro, de ônibus, só que a gente só ia de carro ou de avião. Eu fui num ônibus, fiquei 3 horas na porta de um hospital esperando o médico. Eu tinha que vender um álbum que era da formatura dele, né? O cara chegou, saiu da cirurgia, ele falou, eu não mandei você esperar, você esperou porque eu não quero te acudir. Ele falou, você não vai te acudir? Ele falou, não, eu tenho outra coisa para fazer. Fiquei o álbum lá, fui embora dentro do ônibus. Aí entrou um vendedor desse que tinha de farinha, coisa assim, o cara falava pra caramba, assim, o cara disse isso, tem um monte de álbum que eu não vou vender. Eu falei, eu vou vender, mas é possível. Fui no outro cliente com a irmã que morava no Rio de Janeiro, minha cunhada, e ela tinha me convidado para dormir na casa dela. O que eu tinha recebido era cheque, eu tinha dinheiro para ir com ônibus até Minas. Mas eu não podia gastar o hotel aquela noite, eu aceitei que dormir lá. Na minha infância, muitas vezes, eu não queria comer macarrão com caldo de feijão, sopa de macarrão com caldo de feijão. Para ser sincero, eu tinha uma cara assim, empurrava de lado, jogava uma coisa de cabral, saía na mesa, não comia. Esse dia cheguei na minha cunhada, parado, com fome, às 7h30 da noite, estava sem almoço, comi um pão com manteiga de manhã, numa rodoviária, que eu não lembro, perto do Rio de Janeiro. Estava dando nó. Ela
pro Ju, preparei caldo de feijão com macarrão, uma delícia. Cara, nunca comi um prato de macarrão de feijão tão gostoso, com caldo de feijão tão gostoso como naquela noite. Necessidade, teve que baixar o pátio, não tinha nem dinheiro para comprar comida. Fui para Minas Gerais vender um álbum. Os dois do médico falou, olha, eu moro na cidade vizinha, está aqui a chave do meu carro, vai lá, perde o dinheiro, está com meu pai, ele vai te dar outros 2 cheques, esse álbum é meu. Aquilo lá pagava a despesa da minha cidade, do meu mês. Eu falei, não, estou louco, como é que eu vou com o seu carro? Não, vai lá. Eu falei, não. Vai, arruma outra condição que eu vou. Peguei uma ambulância, fui e tal. Vendi casa, peguei, fui para outro lado, fui até o Espírito Santo, voltei, passei o rodo, trouxe um cheque para um X tempo, porque eu já tinha combinado que eu ia voltar. Quando eu chegou em janeiro, que era com os dias aqui na casa da minha mãe, eu não tinha carro para nós irmos para Campo Verde, nós tínhamos que ir de ônibus. Nós chegamos com de ônibus aqui até Sorocaba. Quando chegou em Sorocaba, eu levei um monte de mala, eu contei de 12. Eu, ela e as 2 meninas. Quando nós chegamos em Campo Grande, no hotel que eu sempre ficava lá, eu consegui um carregador, ele levou as malas. Eu falei, João, você tem um local? Assim, quanto tempo? Quanto tempo? Quem é? Eu falei, minha esposa, filha e tal. Você tem um apartamento para a gente ficar? Tem. Falei, eu que minha infância foi boa, mas foi minha namorada, das tudo. Ela falou que conheceu das 2 vezes erradas, né? Enquanto você não tinha nada, agora que ela está quebrada. Eu falei, filha da mãe, né? Querendo levantar a bola e tal, para a gasolina naquele momento, mas só levava chutotado. Aí nós tivemos uma situação muito difícil em casa. E às vezes tem que nós pedimos uma marmita em 4, as 2 meninas mal comiam, tinham que ir e tal, dinheiro estava para entrar, não estava aquela correria. Deus problema. A hora que ia faltar, Deus está escrito que mandava um lá e punha. Tinha cara que me queria fazer 5 anos, o cara lá ia pagar, o outro tinha lá e tal. Ia agregando. Aí muitas vezes meus filhos vêm aqui, pô, você chega aqui, sempre está de boa, sempre está sorrindo. Gente, quando eu estava mal, quando eu estava chorando, quando eu estava ruim, eu nunca tive isso, não. Eu ficava lá, eu chorava minha mágoa sozinha, Deus me consolava lá, subia, dava o ombro para mim chorar, a gente se entendia e ficava lá. Quando vinha aqui, a coisa estava melhorando. Logo que eu separei, cheguei para minha mãe, você jura que criar meus filhos? Eu volto para essa filha. Ela falou, não, você fez aqui, eu criei 4, fiquei de uma com 2 filhos. Cara, a melhor coisa que ela fez para mim. Melhor coisa, porque eu aprendi a dirigir naquele momento, eu falei, não, a responsabilidade é minha. No momento que eu fico com a mãe deles, eu volto para lá, trabalho, depois eu decidi um dia não morar junto. Já foram morar comigo, já voltaram, estão aqui, de volta. A gente tem um relacionamento maravilhoso hoje. E uma coisa que eu quero finalizar para vocês, eu fiz a melhor escolha do mundo. Porque quando eu fiquei separado de Campo Grande, eu fiquei só, eu ia para a igreja, eu sei que era discípulo dos domingos, para me levar os filhos para a igreja comigo. Mas vai que era pequenininha, quando ela ia para a salinha das crianças para ficar lá, ela agarrava meu pescoço e falava, pai, eu não quero ficar, quero com você. Eu falei, não, mas crianças que acreditam, eu estou lá. Hoje a minha filha é professora de escola dominical na igreja. Eu estou muito feliz por isso. Porque eu fiz a escolha certa no dia, eu podia ter meio no mundo. Eu estava solteiro, eu tinha algumas coisas, alguns imóveis, algumas coisas que eu podia vender, fazer dinheiro. Falei, não, mas eu sabia que Deus tinha um projeto na minha vida, eu vi pessoas falando, é assim, assado, tem que ser dessa forma. Momento algum, você deve pensar que você não vai passar situação na sua vida, você pode até passar, mas você vai passar aquilo, ele vai ficar, e sempre com aquela lembrança, Deus não vai te dar além do que você suporta. Ele vai te dar na medida certa, no momento certo, e você vai estar pronto para receber aquilo. Você pensa que um dia que eu fiquei só lá, que eu chupava a mãe, que eu não tinha o que comer, eu não lembrei das garrafas de cerveja que eu paguei a eles, dos pais, dos litros que eu joguei a testa aí. Tinha coisa cara na noite que você passava e pum, uma
dava dinheiro em mim. Pois eu surgi uma situação, eu falei, para. E como eu comecei com meus primos aqui, logo que eu estava chegando, como meu pai morreu muito cedo, eu tinha uma paranoia na minha cabeça que eu achava que eu não ia chegar ao fim. Eu achava que eu morreria antes. Então eu sempre corria, apressado, eu tinha coisa. Eu tinha um seguro de vida quando eu estava com 29, 30 anos, e um seguro de vida louco, altíssimo. Porque eu morria de medo que eu morresse e meus filhos ficassem sem nada, com conta, talvez, alguma coisa. Então minha brincadeira passou 30, 31, 32, 33. Na época, com 33 eu estava separado, aí ficou com 34. Nesse momento, quando eu tirou minha cartão, eu vou fechar, eu quase fiz. Ela marca meu tempo. Aí quando eu estava com 36 anos, eu estava com a Suki, numa noite, Deus revelou esse sonho para mim. Você tem 36, eu vou te dar mais 50. Mas você tem que estar por mais que conseguir aquilo. Então hoje eu me cuido porque eu não gasto a máquina aqui. Eu não bebo, eu não fumo. Eu não passo de horas na rua, fora do meu momento. Por quê? Porque eu sei que Deus me concedeu uma bênção na minha vida muito grande, por toda essa trajetória. Desde a época que eu era criança pequena, não era embarcação, mas era envolvetido, que Deus cuidava de mim. Meu pai lá de cima olhava por mim todos os momentos. Eu vi situações como criança que eu não morri por quê? Eu morri porque sempre tinha um anjo do Senhor do meu lado. Aleluia. Me guardava. Acidente de carro, tinha uma outra situação que eu achava que sempre ia morrer de acidente de carro. Por quê? Eu corria que nem louco, empenhado. Numa das roletas russas que eu fiz da vida, eu saí de Campo Grande, de moto, eu fiz 16 horas e 50 até Itatininga. Ontem a gente demorou 12 horas para vir de carro. Eu fiz 16 horas e 40. De carro, o dia que eu tentei sobre a minha vida, eu falei que se eu morrer hoje é luta. E perdão para Deus muitas vezes eu tenho pensado nisso. Eu fiz 6 horas e 50. Eu liguei para uma amiga nossa que estava aqui, eu estava em Araçatuba. Ela falou, você está em Araçatuba, eu já que você vai estar aqui tal hora. Ela falou, não vai estar. Eu falei, te garanto que estou, marquei. Daqui a pouco eu estava na Virgínia buzinando para todo mundo. Fiz 6 horas e 50. Então são coisas que você erra, mas você tem um tempo de recuperar o que você erra. Só que você tem que botar no seu coração, na sua cabecinha, que o projeto de Deus é maravilhoso. Você não pode destruir o projeto de Deus. A igreja é você. Cuide da sua igreja. A partir do momento que eu decidi aceitar Jesus na minha vida mudou. O Pai da Tina sempre olhou para mim. Sem mais delongas, reflito sobre a sua vida. Amo vocês, obrigado pela ajuda de cada um de vocês aqui. Eu gostaria nesse momento de assistir orar comigo. Chorei pouco. A Joyce e a Carolina, a gente fazer uma homenagem para o é que meio escuro, eu falei porque eu falava que eu também, mas eu vou falar que eu estou reverente. Pai, eu quero agradecer primeiramente a Deus por 50 anos que Ele tem me guardado, protegido e guiado. E por Ele ter me dado um pai como o Senhor, um homem trabalhador, corajoso e que mesmo com a distância sempre buscou estar presente. É chorado, né? Uma das lembranças que sempre vou guardar é quando eu fui na escola de Holanda e a Corzinha feliz pela presença do pai na escola não queria sair da fila para pegar a doce de Goiânia para mim e para vocês. Até que o senhor falou que eu precisava mais pegar porque já tínhamos comido bastante. Se lembra disso?
Da nossa viagem também para Vitória, em que eu sentava à mesa do escritório, pegava o telefone e falava que queria ser a sua secretária. Essas e tantas outras lembranças que tenho e não vou esquecer. Pai, obrigada pelo seu amor, seu cuidado, carinho e por sempre acreditar e confiar em mim. Sabe que ainda temos muitas experiências pela frente e muitas outras histórias que ficarão registradas na memória. Que Deus derrame as bênçãos dele sobre a sua vida e te dê muita saúde e vitória. Obrigada por sempre, Pai do te abençoe. Vai chorar já, é família, todo mundo chora. Tá, agora, de água. Primeiro. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, porque, ao contrário do meu pai, hoje ele pode comemorar os 50 anos dele. E junto com a minha família, que eu amo muito. Amém. E junto com essas pessoas queridas que da minha vida, que a Naomi, o Thiago, o Fernando, que estão aqui, a Joyce, estamos meus palavras. E, Pai, eu queria agradecer muito por tudo que você fez por mim, porque eu acredito que tudo aquilo que você sofreu no tempo que eu não teve seu pai do lado, você lutou para dar para mim. Todas as vezes que me comprou no futebol, pelo seu esforço, todas as vezes que você comprou brinco para estar comigo, para ter esse caminho coisas. E hoje eu não me sinto nem um pouco frustrado com o que aconteceu. Na verdade, eu me sinto realizado, muito feliz. E fiz tudo que podia, intensamente. Eu amo você a cada dia, eu procuro expressar isso. Tudo que eu faço sempre pela gente, por você. Quando corria, quando treinava, era pensando em você. E hoje eu trabalho e eu quero entregar para você e devolver um profissional, um carinho. Eu só pensando nisso, isso é muito importante. Não com você, quanto minha mãe. Então, eu sou muito grato a Deus, agradeço a vocês por estarem aqui. Momentos tão importantes. E muitas pessoas não dão certa importância. Talvez alguém não veja aqui por não considerar uma data tão especial, porque não deu prioridade, mas eu agradeço o carinho de cada um que está aqui. Eu vejo felicidade no coração do meu pai. Hoje estou em só de alegria, graças a Deus. Essas situações aí que estão com todas vencidas, porque Deus é maravilhoso, Ele é amigo, Deus te dá prova, Ele te dá suporte para você resistir, para você vencer. Então eu agradeço cada um que está aqui no coração. E agora vamos sorrir, né? Tem que chorar. Todo mundo aqui, graças a Deus. Um beijo para todo mundo, muito obrigado. Eu não tive meu pai presente, mas eu tinha um pai do céu que andava comigo. Eu tive meus avós. Eu senti muito o dia que meu avô Giovanni morreu. Eu tinha uma menina com meus 18 anos. Eu disse que o avô Salvador morreu. Porque eles eram pessoas sábias. O avô Cabral, uma vez, quando eu tinha 13 anos. O avô Salvador Cabral, uma vez, quando eu tinha 13 anos. Eu estava no portão, no sítio, a cavalo. Ele estava no ponto de ônibus e chegou para mim assim,
daqui a ano você teve ontem. Eu falei, foi no começo andar a cavalo. Ele falou, não, você não foi no começo andar a cavalo. Depois lá no churrascão, andar a cavalo com a mulher lá. Olha lá. Aí eu peguei essa letra aí e falei, não vou, mas ele não fez nada não, só vai cavalo com as meninas. Ele falou, não vá atrás de mulher da vida. Isso são ilusões da vida. Ele não falava ilusões, ele falava ilusão da vida. Não vá atrás dessa mulher. As mulheres são más e traiçoeiras para a gente. Tem um dia a sua mulher. Cara, fiz muita coisa errada. Mas eu nunca consegui ir atrás de uma situação dessa pela palavra que meu avô falou naquele dia para mim. Eu tinha 13 anos. O Borjolene, então, eu ouvi muito mais. O Borjolene, ele não teve filho, ele teve filhas, e ele via. Eu, como o neto que andava com ele, o mais velho, como filho dele, eu tinha 5 anos, né, ele botava em cima de cavalo, fazia a troca para ele. Uma vez eu fui entrar na porteira, ele fechou a porteira, os cavalos entraram, eu parou, eu voei por cima, eu caí de boca na terra. Eu fui chorar e falou, o melhor peão que eu tenho está aqui. Verdade? Verdade? Ele carregava aqui, ele me fortalecia aqui. Só que ele jogava muita responsabilidade sobre um garoto de 5, 6, 10, 15, 18, que foi o tempo que eu conversei com ele. Ele me ia muito longe, não via arma pesada, que às vezes me podia, mas ele dava na minha mão. Então isso tudo fez com que eu crescesse muito rápido, e depois eu me que eu passei rápido. E todas essas passagens da minha vida eu resumi um dia e eu falei assim, ó, sei o que faz. Meu pai fizesse comigo, eu viria de forma diferente. Quando a minha mãe casou de novo, eu tinha afinidade no início com o meu padrasto, mas depois eu não tive. Eu tive algumas divergências. Só que um dia eu parei na vida e pedi para ele perdão de tudo o maltrato que eu fiz para ele, de respostas erradas, de coisas erradas, porque ele foi um cara que naquela época, 73, ele casou com a minha mãe tinha 2 filhos, ele assumiu os 2 filhos, figurinha marcada no bairro, ele pegou os 2 carinhas lá e levou para casa, junto com a minha mãe, e ajudou a cuidar. Ele teve meus filhos, na pouca sabedoria que ele tinha, ele teve que conviver com aqueles 2 meninos que eram adolescente precoce e acima da média. Nós fazíamos coisa com esse menino ali, vou contar para vocês, isso fica muito tempo. Explica, né? Porque tem sardela, tem mais. Falaram que vai fazer com nós, Então, essa necessidade eu disse, o Jorginho comecei a professora carregar o Jorginho, até que eu parei. Eu falei, não, ele é mais velho, mas ele tem um limite, eu não posso orar ele acima do limite dele. Cada um é diferenciado. Então eu conheço os Jorge, Tito, da Clarinha, da Joyce, da Tainá, que é mais velha das filhas, da filha, eu aprendi um pouco deles. Um dia eu chorei em Campo Grande sozinho, e eu estava na vida, eu estava lendo a história de Jó. Eu falei, isso acontece com financeiro, mas ele perdeu mulher, perdeu casa, perdeu bem, perdeu tudo. Pô, eu sou igual, porque eu tinha um colchão estendido no chão, minha vida de lado, e eu não tinha mais nada. Naquele momento, não. Aí lá na frente eu vi, falei, ó, Deus me deu 2 filhos de volta, eu trouxe 2 filhas dela com ela, e nos deu mais 2. Dobrou tudo que ficou, somos 3. Só que só manter 6 filhos, velho, no dia de hoje é complicado. Nós fizemos uns 6 um dia, estudando em escola particular, só nós 2 cabemos de anos para chegar no fim do mês para acertar as contas. Um dia tinha uma família numerosa, que tinha que fazer uma reportagem na TV, ela pegou uma menina me entrevistar. A menina veio entrevistar, eu falei, vou fazer uma conta básica. Digamos que nós temos 8 refeições, e café da manhã, lanche, junto, janta. 8 refeições, nós somos nas 5 refeições, perdão, me perdi. 8 pessoas, nós somos 5 refeições, são 40 por dia, vezes 30, 1.200. O cara que ligou a fumadora e caiu na gargalhada. Ele falou, tem restaurante que está começando, não vende 1.200 refeições por mês. Eu falei, pois é, o meu restaurante aqui, minha conta de leite é 120 litros por mês. E aí afora. Aí agora pensa, o cara falou, Deus protege, irmão. Bota sua confiança em Deus, deposita seu coração lá, passa a borracha, tudo que você fez errado até hoje, fala, Deus, você foi generoso comigo, porque eu estou vivo.
vezes isso não acontece. O dia que levanta, pela noite do sono que teve. Porque enquanto você tem uma cama gostosa, uma família, tem muitos que não tem onde dormir. E eu agradeço pela vida de cada um de vocês. Aleluia. Eu achei maravilhoso o momento de estar aqui com vocês. E eu sei que, mesmo longe, vocês têm um carinho especial e uma coisa especial para mim. E eu tenho por todos vocês. Não vou falar nome, porque o nome é complicado. Eu estou muito honrada hoje de fazer parte da família de vocês também. Foi graças a Eduardo. A dona Beth me acolheu quando eu voltei a essas minhas filhas, elas não estão aqui, a Tainá mais velha, tem 25 anos, está na segunda faculdade, ela está fazendo pós-graduação na França e ela vai fazer umas provas lá, por isso que hoje ela não está aqui. A Jacina não veio porque ela também começou a trabalhar esse mês no shopping, ela está fazendo faculdade também de pedagogia, a Jorge também está fazendo faculdade de pedagogia, o Jorge entrou no banco, né, aqui trabalhando, vai continuar a faculdade. Os nossos dois filhos pequenos também estão encaminhados, eu acho que o valor que o homem a gente mede pela semente que ele planta, e o Eduardo, eu tenho certeza que ele plantou essa semente, que já estão dando muito orgulho para a gente, nós temos muito orgulho dos nossos filhos, né? E nós passamos por tudo isso juntos. Muita gente não acreditava, porque a gente começou a nossa vida juntos com 4 filhos, né? E hoje eu vejo assim, a mão de Deus em tudo isso mesmo, né? De estar provendo cada dia, que proveu essa festa hoje, que a gente está podendo oferecer para vocês. Então, assim, eu agradeço muito por ter feito parte, fazer parte dessa família, de todos que me acolheram, junto com as minhas filhas aqui também. Eu gostaria que vocês se levantassem, tá? Para a gente orar pelo Eduardo, agradecer a Deus. Botar a mão direita, Senhor, nós abençoamos a família do Eduardo, que o Senhor continue a guardar o seu coração, a prover a sua vida em todas as suas necessidades. Que o Senhor possa continuar, Pai, a lhe dar sabedoria para continuar a levar a nossa família nos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa abençoá-lo com saúde, Pai, com o provimento necessário para a nossa casa, porque nunca nos faltou. E que o Senhor continue a honrar o seu filho, Pai, como o Senhor tem feito a cada dia. E que nós possamos, em nome de Jesus, levar todos os nossos filhos pela promessa que o Senhor tem para nós, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém.